A sinfonia dos gritos e das palavras anima o cenário das ruas. Num baixo contínuo, modelam-se temas graves ou leves, vozes roucas, apelos constantes, nostálgicos fragmentos de frases. Uma arquitetura sonora se sobrepõe ao traçado das ruas e das fachadas, completa ou corrige a nota atraente ou repulsiva de um bairro. Contudo, de um bairro a outro, os acordes básicos são os mesmos. A sua sinistra ressonância incrustou-se tão bem em todos os ouvidos que já não nos surpreende. É a vida, é a natureza humana. A vida é feita de altos e baixos, nada por acaso. Nem sempre as coisas são do jeito que gostaríamos. Este lamento, cuja trama unifica as mais diversas conversas, perverteu tão bem a sensibilidade que passa como a mais comum das inclinações humanas. Onde não é admitido, o desespero tende a não ser perceptível. A ausência de alegria na música europeia dos 2 últimos séculos parece não preocupar ninguém. Fato que diz muita coisa. Consumir, consumir. Tomamos a cinza por fogo. Por que o sofrimento e os seus rituais de exorcismo adquiriram essa importância? Sem dúvida por causa das duras condições de sobrevivência impostas aos primeiros homens pela natureza hostil, cheia de forças cruéis e misteriosas. Face aos perigos, a fraqueza dos homens descobriu na aglomeração social não somente uma proteção, mas também um modo de cooperar com a natureza, de fazer uma trégua com ela e até mesmo de transformá-la. Na luta contra a alienação natural, a morte, a doença, o sofrimento, a alienação tornou-se social. E por sua vez a morte, a doença, o sofrimento se tornaram, pense-se o que quiser, sociais. Escapamos dos rigores do clima, da fome, do desconforto para cairmos nas armadilhas da escravidão. Fomos escravizados por deuses, por homens, pela linguagem. Porém, tal escravidão tinha seu lado positivo. Existia uma certa grandeza em viver no terror de um Deus que, em contrapartida, a tornava invencível. Essa mistura de humano e desumano certamente bastaria para explicar a ambiguidade do sofrimento, o seu aparecimento ao longo da história dos homens simultaneamente como um mal vergonhoso e como um mal salutar, um bem de algum modo. É preciso, entretanto, levar em conta a ignóbil tara das religiões, sobretudo a mitologia cristã, que devotou toda a sua genialidade para levar à perfeição esse preceito mórbido e depravado. Proteja-se contra a mutilação, mutilando-se. Com a vida de Cristo, nos libertamos não do mal de sofrer, mas do mal de sofrer inutilmente. Escreve muito justamente o padre Charles da Companhia de Jesus. O problema do poder nunca foi o de se suprimir, mas o de se justificar a fim de não oprimir inutilmente. Acasalando o sofrimento com o homem, sob pretexto da graça divina ou da lei natural, o cristianismo, essa terapêutica doentia, desferiu seu golpe de mestre. Do príncipe ao manager, do padre ao especialista, do pai conselheiro ao psicólogo, é sempre o princípio do sofrimento útil e do sacrifício consentido que constitui a base mais sólida do poder hierárquico. Seja qual for a razão invocada, um mundo melhor, o paraíso, a sociedade socialista ou um futuro encantador, o sofrimento aceito é sempre cristão, sempre. A canalha clerical sucedem hoje os zeladores de um Cristo tingido de vermelho. Em toda parte, os pronunciamentos oficiais levam em filigrana a repugnante efígie do Cristo crucificado. Em toda parte, se pede aos camaradas que exibam a estúpida auréola do militante Marte. E com o sangue deles, os mixes da boa causa preparam as salsichas do futuro. Menos carne para canhão, mais carne para doutrinas. À primeira vista, a ideologia burguesa parecia determinada a acuar o sofrimento com a mesma obstinação com que se perseguia as religiões tão odiosas a ela. Afeiçoada ao progresso, ao conforto, ao lucro, ao bem-estar, a razão possuía armas suficientes, se não armas reais, pelo menos as armas da ilusão, para nos convencer da sua vontade de acabar cientificamente com o mal de sofrer e o mal da fé. Como sabemos,
ela se limitou a inventar novos anestésicos, novas superstições. Sem Deus, o sofrimento se tornou natural, inerente à natureza humana. Conseguir-se-ia vencê-lo, mas somente por meio de outros sofrimentos compensatórios. Os mártires da ciência, as vítimas do progresso, as gerações sacrificadas. Ora, nessa mesma tendência, a noção de sofrimento natural revelava a sua raiz social, inerente ao ser em sociedade. Mas, é claro, as evoluções demonstraram que o mal social não era um princípio metafísico e que poderia existir uma forma de sociedade em que o mal de viver tivesse sido excluído. A história despedaçava a ontologia social do sofrimento, mas o sofrimento, longe de desaparecer, encontrava novas razões nas exigências da história, subitamente aprisionada em uma via de mão única. A China prepara as crianças para a sociedade sem classes, ensinando-lhes o amor à pátria, o amor à família e o amor ao trabalho. A ontologia histórica reúne os resíduos de todos os sistemas metafísicos, todos os em si passados, Deus, a natureza, o homem, a sociedade. A partir de agora, as pessoas terão que fazer história lutando contra a própria história, já que a história se tornou o último baluarte ontológico do poder, o último artifício no qual ele dissimula, sob a promessa de um longo fim de semana, a sua vontade de durar até o sábado que nunca chega. Para além da história fetichizada, o sofrimento se revela originário da organização social hierárquica. E quando a vontade de acabar com o poder hierárquico tiver feito cócegas o bastante na consciência dos homens, todos estarão de acordo que a liberdade é armada e o peso das coações nada tem de metafísico. Ao mesmo tempo em que colocava na ordem do dia a felicidade e a liberdade, a civilização tecnológica inventava a ideologia da felicidade e da liberdade. Ela se condenava, assim, a criar somente uma liberdade apática, uma felicidade na passividade. Pelo menos essas invenções, por mais pervertidas que fossem, bastaram para negar universalmente a existência de um sofrimento inerente à condição humana, assim como que tal condição desumana fosse eterna. Por isso, o pensamento burguês falha ao tentar fornecer consolo ao sofrimento. Nenhuma das suas justificações é tão forte quanto a esperança que nasceu da sua aposta inicial na técnica e no bem-estar. A fraternidade desesperada no mal-estar é a pior coisa que pode acontecer a uma civilização. Não é tanto a morte que aterroriza os homens do século XX, mas, sim, a ausência de vida verdadeira. Todos esses gestos mortos, mecanizados, especializados, roubando uma parcela da vida 100 vezes, 1000 vezes por dia, até o esgotamento da mente e do corpo, até esse fim que já não é o fim da vida, mas uma ausência que chegou à saturação, é isso que oferece o risco de proporcionar um charme aos apocalipses, às mortes cruéis, totais e limpas. Auschwitz e Hiroshima são, na verdade, a consolação do niilismo. Basta que a impotência para vencer o sofrimento se torne um sentimento coletivo e a demanda por sofrimento e morte pode se apoderar repentinamente de uma comunidade inteira. Conscientemente ou não, a maior parte das pessoas prefere morrer a sentir permanentemente a insatisfação de viver. Sempre considerei os manifestantes pacifistas antinucleares, com exceção de uma minoria ativa de radicais, como uma maioria de penitentes que procuram exorcizar o seu próprio desejo de desaparecer com a humanidade inteira. Eles negam isso, claro, mas a sua pouca alegria, a única verdadeira alegria é a alegria revolucionária, testemunha contra eles sem apelo. Talvez seja com o fim de evitar que um desejo universal de perecer se apodere dos homens que um verdadeiro espetáculo se organiza ao redor das misérias e das dores particulares. Uma espécie de filantropia de utilidade pública pressiona cada um a encontrar conforto para suas próprias enfermidades no espetáculo dos males alheios. Esse espetáculo inclui desde fotografias de catástrofes, histórias de cantores traídos, os bizarros dramas de imprensa sensacionalista,
até os hospitais, os asilos, as prisões. Verdadeiros museus de consolação para uso daqueles cujo medo de entrar lá traz a alegria de estarem do lado de fora. Por vezes sinto esse sofrimento difuso, esparso em mim, de tal modo que sinto alívio na infelicidade ocasional, que o concretiza, que o justifica, que lhe oferece um extravasamento lícito. Nada poderá me dissuadir de uma coisa: a tristeza que sinto por ocasião de uma separação, de um fracasso, de um luto não me atinge do exterior como uma flecha, mas cresce em mim como uma nascente que um deslocamento de terra acaba de libertar. Existem feridas que permitem ao espírito soltar um grito por muito tempo aprisionado. O desespero nunca abandona a sua presa. É somente a presa que vê o desespero no fim de um amor ou na morte de uma criança em que apenas existe, na verdade, a sua sombra projetada. O luto é um pretexto, um modo cômodo de ejacular o nada a conta-gotas. Os choros, os gritos, os uivos da infância permanecem aprisionados no coração dos homens. Para sempre? Em ti, o vazio também não para de ganhar terreno. Direi mais uma palavra sobre os álibis do poder. Suponhamos que um tirano sinta prazer em lançar numa pequena cela prisioneiros cuja pele foi arrancada. Suponha que escutar os gritos atrozes e vê-los brigarem toda vez que se roçam o divirta muito, incitando-o ao mesmo tempo a meditar sobre a natureza humana e o curioso comportamento dos seres humanos. Suponhamos que na mesma época e no mesmo país existam filósofos e sábios para explicar ao mundo das ciências e das artes que o sofrimento tinha a ver com a existência coletiva dos homens, com a presença dos outros, com a sociedade como tal. Não haveria razão para considerar essas pessoas como cães de guarda do tirano? Espalhando essas teses, o existencialismo exemplificou não somente o conluio dos intelectuais de esquerda com o poder, mas mostrou também a astúcia grosseira pela qual uma organização social desumana atribui a responsabilidade das suas crueldades às suas próprias vítimas. Um publicista escrevia no século XIX: na literatura atual se encontra, a cada passo, a tendência para olhar os sofrimentos individuais como mal social e para tornar a organização da nossa sociedade responsável pela miséria e pela degradação dos seus membros. Essa é uma ideia profundamente nova. Não se atribuem mais os nossos males à fatalidade. Uma novidade tão atual, ao que parece, não perturbou muito certos pensadores mergulhados no fatalismo. O inferno dos outros, de Sartre, o instinto da morte, de Freud, a necessidade histórica de Mao. Afinal de contas, qual é a diferença dessas doutrinas do estúpido? É a natureza humana. A organização social hierárquica é como um sistema de tremóias e lâminas afiada. Esfolando nos vivos, o poder considera uma questão de honra nos persuadir de que somos nós que mutuamente nos esfolamos. É certo que me limitar a escrever isto poderia alimentar um novo fatalismo, mas pretendo ao escrevê-lo que ninguém se limite a lê-lo. O altruísmo situa-se no verso do inferno dos outros, e somente aí a mistificação acontece em sua forma positiva. Acabemos de vez com esse espírito de velho combatente. Para que os outros me interessem, é preciso que eu encontre antes em mim a força de um tal interesse. É preciso que aquilo que me liga aos outros brote daquilo que me liga à parte mais exuberante e exigente da minha vontade de viver. Não o inverso. É sempre a mim que busco nos outros, seja o meu enriquecimento ou a minha realização. Deixe que todos tomem consciência disso e o cada um por si, levado às suas últimas consequências, se transformará em todos por um. A liberdade de um será a liberdade de todos. Uma comunidade que não é construída com base nas demandas individuais e na dialética delas, certamente reforçará a violência opressora do poder. O outro no qual não me encontro não passa de uma coisa, e o altruísmo me leva, na verdade, ao amor das coisas, ao amor do meu isolamento. Visto sob o ângulo do altruísmo ou da solidariedade, esse altruísmo de esquerda, o sentimento de igualdade fica de cabeça para baixo.
ele se torna nada mais que a angústia comum de associados isolados que são humilhados, espancados, traídos e contentes com isso. Essa é a angústia de partículas separadas que aspiram uma unidade, não uma verdadeira unidade, mas uma unidade mística, seja ela qual for. A nação, o movimento temporário, pouco importa qual, desde que nela as pessoas se sintam como se fossem todos irmãos, como nas noites de farra e bebedeira. A igualdade na grande família dos homens exala o incenso das mistificações religiosas. É preciso ter as narinas entupidas para se sentir bem com isso. Para mim, a única igualdade que reconheço é aquela que a minha vontade de viver conforme os meus desejos reconhece na vontade de viver dos outros. A igualdade revolucionária será indissoluvelmente individual e coletiva. A perspectiva do poder só tem um horizonte: a morte. E tão frequentemente a vida caminha para esse desespero que no fim nele se afoga. Onde quer que a fresca água da vida cotidiana se estagna, os traços do afogado refletem o rosto dos vivos. O positivo, se olharmos bem de perto, mostra-se negativo. O jovem já é velho e aquilo que se constrói atinge a ordem das ruínas. No reino do desespero, a lucidez cega tanto quanto a mentira. Morre-se por não saber, atingido pelas costas. Por outro lado, a consciência da morte que espreita aumenta a tortura e precipita a agonia. O desgaste que freia, que entrava, que proíbe os nossos gestos, corrói mais do que câncer. Mas nada espalha o câncer como a consciência clara desse desgaste. Estou convencido de que nada poderia salvar da destruição um homem a quem incansavelmente se fizesse a pergunta: reparaste na mão que, com todo respeito, te mata? Avaliar o impacto de cada agressão, estimar neurologicamente o peso de cada coação, seria suficiente para submergir o indivíduo mais forte num único e absorvente sentimento, o sentimento de uma fraqueza atroz e de uma impotência total. A podridão das coações é gerada no fundo da mente, e nada de humano resiste a ela. Às vezes tenho a sensação de que o poder me torna análogo a ele. Uma grande força prestes a desmoronar, uma raiva impotente em extravasar, um desejo de totalidade subitamente petrificado. Uma ordem impotente só pode reinar assegurando a impotência dos seus escravos. Franco e Batista demonstraram esse fato, com brio, castrando os prisioneiros revolucionários. Os regimes sarcasticamente chamados democráticos se limitam a humanizar a castração. Provocar um envelhecimento precoce parece à primeira vista menos feudal do que a técnica da faca e da ligadura. Mas somente à primeira vista, pois, assim que a mente lúcida compreende que a impotência agora ataca por meio da própria mente, pode-se dizer que a partida está perdida. Existe uma tomada de consciência admitida pelo poder porque ele serve aos seus propósitos. Ir buscar a lucidez à luz do poder é iluminar a obscuridade do desespero, é nutrir a sua verdade com mentiras. Esteticamente, a escolha é clara: ou a morte contra o poder, ou a morte no poder. Arthur Claver e Jacques Vance, por um lado, a SS, os paras, o assassino de aluguel, por outro lado. Para eles, a morte é uma conclusão lógica e natural, a confirmação suprema de um estado de coisas permanente, o último ponto de uma linha de vida na qual, afinal de contas, nada foi escrito. Todos que não conseguem resistir à atração quase universal do poder encontram o mesmo destino. A estupidez e a confusão mental sempre, a inteligência muito frequentemente. A brecha é a mesma em Drieu, em Jacques Rigaud, mas é de sinal oposto. A impotência do primeiro é modelada na submissão e no servilismo. A revolta do segundo rompe-se prematuramente contra o impossível. O desespero da consciência fabrica os assassinos da ordem. A consciência do desespero, os assassinos da desordem. A queda no conformismo dos pretensos anarquistas de direita é causada pelo mesmo efeito gravitacional que causa a queda dos arcanjos condenados aos dentes de aço do sofrimento. No fundo do desespero ecoam as matracas da contra-revolução.
O sofrimento é resultante das coações. Uma parcela de alegria pura, por ínfima que seja, consegue mantê-lo sob controle. Reforçar a parcela de alegria e de festa autênticas assemelha-se a ponto de nos enganarmos aos preparativos de uma insurreição geral. Nos dias de hoje, as pessoas são convidadas a uma gigantesca caça aos mitos e às ideias prontas. Mas que ninguém se engane, somos enviados sem armas. Ou, pior ainda, com as armas de papel da especulação pura, para o pântano das coações, onde por fim nos atolamos. É por isso que talvez tenhamos o primeiro gostinho de alegria empurrando na nossa frente os ideólogos da desmistificação, a fim de que, observando como eles se desatolam, se possa tirar proveito das suas ações ou avançar sobre seus corpos. Os homens estão, como escreveu Rozanov, esmagados pelo armário. Se não levantarmos o armário, é impossível livrar povos inteiros de um sofrimento eterno e insuportável. É terrível que mesmo uma única pessoa seja esmagada por esse peso. Ela quer respirar e não consegue. O armário se deita sobre todos os homens. Contudo, cada um recebe sua parte inalienável de sofrimento. E todos os homens se esforçam para levantar o armário, mas não com a mesma convicção, nem com a mesma força. Estranha civilização de gemidos. Os pensadores interrogam-se. Homens debaixo do armário? Como foram parar lá? Seja como for, é lá que eles estão. E se alguém vem em nome da objetividade demonstrar que é impossível remover tal fardo, cada uma das suas palavras, cada uma das suas frases aumenta o peso do armário, desse objeto que ele pretende descrever graças à sua consciência objetiva. E nisso reside todo o espírito cristão, acariciando o sofrimento como um cãozinho dócil e distribuindo fotografias de homens esmagados e sorridentes. A racionalidade do armário é sempre a melhor. Deixam-a entender milhares de livros publicados diariamente para serem empilhados no armário. E apesar disso, todo mundo quer respirar e ninguém pode fazê-lo. E muitos dizem, respiraremos mais tarde. E a maior parte não morre porque já estão mortos. Será agora ou nunca?